Sejam bem-vindos a mais um webinar do Hanhanit. Eu sou o Antônio Carlos Soares, CEO e cofundador, e hoje nós vamos falar sobre métodos ágeis, em especial sobre a aplicação de métodos ágeis em áreas não técnicas. E eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial, que é a Mayra Blasi, que tem uma experiência enorme na área, passou por várias empresas, hoje é consultora independente e palestra e ministra cursos em uma série de instituições nas mais renovadas, vai do Terra, a Perestroika e várias outras. Então, Mayra, super obrigado por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço o convite, esse assunto é muito interessante para mim. Eu mudei toda a minha carreira depois que eu conheci a agilidade, eu tenho um prazer enorme de falar desse tema. Então, muito obrigada a C pelo convite e toda a galera. Legal. Mayra, eu queria começar pelo começo. Como é que a história do Agile entrou na sua vida? Você falou que modificou a sua perspectiva sobre as coisas, sobre gestão, etc. E eu queria saber como entrou e qual é o papel que você desempenha hoje, o que você ajuda outras pessoas a desempenharem. Bom, eu sempre falo que a agilidade entrou na minha vida porque eu sempre fui muito inconformada com a forma tradicional de trabalho. Eu passei por grandes empresas tradicionais, principalmente de telecom. Eu cheguei a ser gerente nacional de trade marketing na TIM Brasil. E aquilo sempre me incomodou, assim, muita hierarquia, muita burocracia. Eu fui chamada de insubordinada em alguns lugares porque eu não respeitava a hierarquia. E não era esse meu ponto, eu só queria trabalhar e aquilo não entrava muito na minha cabeça. Desde muito nova eu comecei a estudar temas que hoje são super falados, né? Tipo pensamento sistêmico, através do livro A Quinta Disciplina, Teoria U. Eu estava sempre de olho em outros jeitos de fazer as coisas, mas parecia uma coisa meio tipo, aqui no Brasil não, sabe? Isso aí deve estar acontecendo lá na gringa. Nessa minha inquietação, eu sou carioca, eu me mudei para São Paulo, falei, será que em São Paulo tem outras coisas para eu ver? E foi chegando aqui que eu conheci tudo isso de transformação digital, agilidade, né? Eu passei pela área de transformação digital da Nextel, trabalhei no PagSeguro como Scrum Master, estive no Get Ninjas, né? Que é uma startup de contratação de serviços como Agile Coach, e eu falo que hoje em dia eu arrumei uma profissão de ser eu mesma. A agilidade fez tanto sentido na minha cabeça que eu resolvi mudar tudo. Eu sou especializada em marketing e vendas, assim, CRM, marketing CRM, que é a minha especialidade. Se você chegar lá no LinkedIn, ainda é uma das coisas que as pessoas mais me dão like lá sobre esse tema, né? Só que eu mudei, porque eu falei, gente, eu não quero estar mais numa empresa que não está falando de transformação organizacional. Eu adoro marketing, mas eu não posso correr o risco de parar numa empresa tradicional com marketing. Eu preciso ser o próprio agente de transformação, agente do que eu quero ver. E foi assim que eu fui parar na agilidade. Mas a sensação que eu tenho é como se eu tivesse muito pronta, assim, sabe? Tenha dado de cara com uma coisa que eu realmente tenho muita facilidade e gosto de fazer. E aí, por conta disso, depois de passar por essas empresas como agilista, né, que a gente chama, eu acabei me aventurando na carreira de empreendedora. Então, hoje eu tenho a minha própria empresa, onde eu atendo diretamente clientes. Hoje eu estou trabalhando com a Docile, com a Clay Hertz, por exemplo, são indústrias, né? Uma de alimento, outra de farmácia. E, além disso, trabalho através da Perestroika. Eu tenho o Bloco Agile, que é um curso que está super vendendo e prosperando, porque eu trago essa visão um pouco misturada, né? Eu acho que, como eu tenho essa formação em marketing originalmente, administração e tal, eu consigo transpor algumas coisas que são muito relacionadas à tecnologia para o mundo de negócio ou para as outras áreas. E eu percebo o quanto as pessoas estão precisando disso, né? E aí eu tenho um prazer inenarrável de tanto atuar como professora, como também como consultora, ajudando as empresas que querem se transformar, que querem trabalhar de um jeito diferente, que querem utilizar as metodologias ágeis para gerar mais valor para o cliente final, para o colaborador e, consequentemente, para a própria empresa. Muito legal. Tem dois temas que você falou que eu queria pensar para a gente elaborar um pouco. Primeiro, nesse momento em que você estava ali no limite da insubordinação dentro de uma estrutura, vamos dizer assim, um pouco mais tradicional, etc. E aí eu queria saber um pouco como é que o ágil te libertou disso em termos práticos? Quais eram os problemas que você vivia, as dores que você tinha e como que o uso dos princípios, dos frameworks, etc., do ágil ajudaram você a quebrar essa caixinha? Olha,
Eu acho que de uma maneira mais prática, o ágil, ele autoriza você a questionar determinadas coisas, né? Porque muita gente acha que agilidade é metodologia, tem gente que acha que agilidade é Scrum. Aí você chega nos lugares, estão chamando o time de squad, estão fazendo daily, estão fazendo planejamento, mas a mentalidade das pessoas é igualzinha, era. Né? Agilidade é adaptação, agilidade é responder às mudanças, agilidade é colocar foco nos indivíduos. É isso que diz o Manifesto Ágil, escrito há 20 anos atrás, né? Agilidade não é fazer daily de 15 minutos todos os dias. E as pessoas se perdem. Todas essas práticas ágeis, elas querem estimular comportamentos. Se eu quero que as pessoas colaborem, que tipo de prática organizacional eu posso implementar para estimular a organização? Quer ver um exemplo? A gente quer falar de colaboração. Não, aqui as pessoas não colaboram. As pessoas, elas têm problemas. Aí eu falei mesmo. Qual é a meta da sua empresa? É uma meta individual ou uma meta em grupo? Porque não adianta a liderança ficar falando em colaboração e depois criando metas individuais. Porque essa prática de meta individual vai estimular um comportamento individual. Se você quer um comportamento colaborativo, as metas, né, têm que ser colaborativas. A tal frase, diga-me como me medes, né, que te direis como vou me comportar. Então, eu acho que a agilidade em termos práticos, primeira coisa é que ela me deixou argumentar. Coisas que eu falava antes, que era tida de maluca e insubordinada, começaram a fazer sentido. Né? Quando a agilidade fala responder às mudanças, mais do que seguir um plano, mais coisa funcionando e menos documentação extensa. Então eu falava, gente, vamos botar isso para funcionar, vamos lançar, vamos fazer, vamos pegar feedback do cliente. Falavam, não, só posso lançar quando tiver perfeito. Eu ficava... Da ano que vem, né? Aí o mundo já mudou, a coisa já mudou, ele já perdeu o timing. Isso me dava uma certa agonia e eu era doida. Dentro desse contexto de transformação digital, de trabalho do futuro, essa mentalidade que eu já tinha passou a fazer sentido. Então eu falo que, na verdade, o ágil, para mim, pessoalmente, assim, primeiro me ajudou com argumentação, de eu poder me argumentar numa coisa que está funcionando, finalmente virou moda, né? É trend. E depois... com esse argumento, se as pessoas percebem que isso tem lógica, aí eu consigo propor algumas práticas para estimular esse comportamento. Né? Aí sim, o OKR, o Scrum, o Kanban fazem sentido. Só que eu vejo as empresas operando em outra lógica ainda. Né? Primeiro, elas querem as ferramentas para dizer que estão na moda. Então, para mim, de maneira prática, muita gente acha que é a ferramenta. Mas eu acho que é, primeiro, conversar sobre essa lógica da agilidade, que é muito apresentada através do Manifesto Ágil. Se a gente acha que aquele manifesto tem sentido, a partir daí a gente vai pegando as ferramentas e vai estimulando determinados comportamentos. Então, para mim, tem um misto aí de linha de raciocínio com como que a gente coloca isso em prática. Muito legal, acho que essa sua provocação foi incrível, assim, essa história de se você fizer um grande planejamento inicial e fizer follow-up diário, você não adianta chamar o time de squad e achar que está fazendo dele e achar que está acontecendo alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa muito diferente do que você já tem, né? Porque a coisa está nos ciclos curtos de entrega de valor e envolver o cliente na receptividade, a mudança, etc. E agora eu vou passar para a segunda parte, daquela primeira pergunta, que é, puxa, e as dificuldades das pessoas com esses princípios e valores? Né? Você está dentro de uma cultura, você tocou muito bem nesse ponto, falando, puxa, você faz um sistema de incentivo, de remuneração, que é individual e que é um comportamento coletivo, não vai acontecer. Mas, essa é talvez a forma mais explícita. Mas você tem toda a cultura da organização, né, e uma forma de se fazer as coisas, e é engraçado você ter vindo de telecom, porque a telecom tem muito isso, né? Big design up front, assim, para tudo, né? E você conseguiu quebrar um pouco essa história. Como é que foi isso? Como é que você começa como é que você começa a provocar as pessoas e quais são as dificuldades que você tem visto na prática desses times que estão se rebelando, vamos dizer assim, querendo atuar de forma ágil dentro de organizações que não necessariamente estão alinhadas? Esse é um grande problema, esse e outros problemas que você vê acontecendo, armadilhas. Podia comentar um pouco a respeito?
Posso, vamos comentar sobre isso. Acho que é o maior desafio. Acho que a agilidade ela ficou muito forte em empresas de tecnologia, startups, e agora ela está invadindo todo tipo de mercado e segmento, né? E aí nisso você vai esbarrar com modelos mais tradicionais de pensamento, de trabalho. Mas eu falo que muita gente tem uma mania de falar que as pessoas são resistentes à mudança. É porque a gente alimenta uma falsa sensação de controle, né? O ser humano gosta de ter uma sensação de controle. A gente gosta, não, vou planejar esse ano aqui, vai ficar tudo conforme eu planejei. Só que assim, a única certeza que a gente tem é da mudança, mas a gente vive nessa mentalidade de tentativa de controle. E também tem uma coisa que a gente foi ensinado, né? Desde pequeno, nosso pai e nossa mãe mandam e a gente obedece. Chega na escola, a gente tem que ser igual a todo mundo, o professor fala e a gente tem que respeitar. No ambiente de trabalho, a gente tende a reproduzir esse comportamento, né? De um chefe que manda e eu obedeço, e assim por diante. Quando você vai falar de agilidade, vai falar de colaboração, foco no cliente, feedback, pequenos ciclos de planejamento, constrói um pouco, já entrega, já pega feedback. Não é que as pessoas sejam resistentes, elas só não sabem esse jeito de operar, entendeu? Elas vieram anos e anos sendo convertidas a uma coisa, né? Principalmente que o certo era arrumar um emprego estável, ficar ali, CLT e tal. Né? Que vai ter um chefe que manda e você vai executar e vai ficar tudo bem. E, de repente, elas são convidadas a colaborar, a opinar, a se adaptar. Dá um negocinho esquisito, né? Elas não estão de maldade, elas estão meio que... E aí, eu falo sempre que para começar a aplicar as metodologias, você tem que entender aonde estão as dores das pessoas, aonde estão as necessidades das pessoas. Muitas vezes a gente começa a implementar esses métodos de onde o diretor quer, ou da onde o agilista acha que tem que começar, mas se você quer engajamento, se você quer trazer a pessoa para a metodologia, você tem que estar com o ouvido aberto para entender o que é um problema ali. Porque ela vem, estou com um problema disso, daquilo, e você fala, que tal, então, a gente fazer um experimento aqui dessa metodologia para ver se ela te ajuda a resolver esse problema? Aí fica mais fácil da pessoa, talvez, querer. Né? Você explicar para ela os benefícios. Porque chegar e falar, não, agora tem que fazer Scrum. Agora tem que ser ágil. Isso não engaja ninguém, né, minha gente? Vamos lá. Mas a galera tá fazendo isso, não tá engajando. Não vai engajar. Como é que eu engajo? Você engaja as pessoas trazendo elas para a roda. Né? Primeiro, explicando para elas o que está rolando, que muitas vezes não explicam. E segundo, ouvindo as dores delas. Eu tenho certeza que muitas metodologias, muitas ferramentas da agilidade podem atender dores reais nas organizações tradicionais hoje, mas muita gente não se abre para isso porque ninguém explicou direito para as pessoas o que está havendo, o que está rolando, e também essa mentalidade de experimentação que a agilidade propõe. Eu vejo uma galera falando, vamos tombar a agilidade. Tombamos a agilidade. Eu falo, meu Deus, não. Tipo, a agilidade fala para a gente experimentar, testar, aprender e melhorar. E na hora de fazer agilidade, vocês querem tombar, obrigar todo mundo a fazer a mesma coisa. Que ideia! Então, propor, gente, vamos experimentar? É um experimento, 1 mês de experimentação. A gente vê se rolou, pega feedback, melhora para o próximo. Então, é tudo como a gente fala com as pessoas. Então, comunicação acaba sendo muito importante também nesse contexto. E eu vejo que a galera também não está atento a isso. Eu falo muito de comunicação, né? Eu falo que na comunidade ágil, eu sou conhecida por comunicação não violenta. Aqui fora, eu sou conhecida por agilidade, mas na comunidade por CNV. Porque eu vejo que a maneira como a gente fala para as pessoas pode engajar ou não. Então, eu vejo isso nas empresas tradicionais. Se a gente pegar as dores, explicar para as pessoas o que está acontecendo e fizer um planejamento a partir das dores que estão vivas no sistema, na organização, fica mais fácil de converter, de mudar e de caminhar. Muito legal, Mayra. É super, super legal esse ponto. E dessas dores que você mencionou, quais são as mais comuns que você encontra? Assim, porque realmente, quando você fala a pessoa para ela, eu vou tentar resolver esse problema, que é a sua dor de cabeça, a chance do cara te dar atenção e falar assim, cara, vamos tentar, porque realmente isso me incomoda, aumenta muito, né? O que é mais comum? Olha, a maior reclamação que eu ouço hoje é multitarefa, galera com excesso de demandas para fazer, excesso de hierarquia, né? A liderança fala que quer uma mudança, mas na hora do vamos ver, a galera não quer não. Excesso de reuniões também, as pessoas não sabem fazer boas reuniões e fica a reunião para falar da reunião.
Falhas de comunicação. Acho que eu resolveria nisso, né? Hierarquia, problema de reunião, falha de comunicação, já esqueci o outro, mas vai ficar na E de gravação. trabalho, que é o que eu ia te perguntar agora também. Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que, até pelo próprio nome, né? Você falar de ágil, você imagina frenético. Né? Então, quer dizer assim, agora a gente vai ser ágil aqui, o negócio vai. Agora que a chapa vai esquentar. E não é isso, né? Pelo contrário, é uma coisa que talvez respeite muito mais a capacidade de trabalho real e dê oportunidade de se entender qual é a capacidade real de trabalho daquele grupo e que aquilo vá se aprimorando ao longo do tempo, né? Comenta um pouco isso como termina baixando tensão, né? Baixando estresse na organização, né? E na equipe em particular, né? Então, eu falo que tem gente que ouve a agilidade, aqui a gente é muito ágil, a gente vai sair correndo. Não, quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de uma capacidade da organização e dos times de se organizarem e se adaptarem de acordo com as mudanças do mundo. Pode ser que você seja mais rápido, não porque você está fazendo correndo, mas porque você olha e se prepara para se adaptar a qualquer momento, a uma mudança, a uma resposta que você precise dar. E aí você vai ser mais ágil. Não é sobre dobrar horário, né? Não é sobre cargas de trabalho, não é sobre isso. Acho que as pessoas confundem bastante mesmo. E agilidade vai falar justamente de dar foco nas pessoas, foco no indivíduo, priorização, do custo que existe na troca de contexto, não só do custo emocional, quanto do custo financeiro de ficar trocando de projeto em projeto e demorando para entregar projetos, por exemplo, porque a gente está com uma mania de achar que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo é mais importante do que entregar algo, né? Tem a frase do Kanban, o pare de começar e comece a terminar. O quanto a gente tem uma cultura da multitarefa, que alguém que está super atarefado está mais importante do que quem está terminando algo, e o quanto a gente confunde tarefa com resultado. O quanto a gente chega em times e tá lá, não, minha meta é fazer 10 projetos esse trimestre. Aí eu falo, é mesmo? Então, se você entregar 10 projetos que não derem resultado, tá tudo bem, porque você entregou a meta dos 10 projetos, a galera fica assim, não, esse projeto tem que converter em não sei o quê. Então, beleza, então sua meta é essa conversão, não é o projeto em si. A gente confunde tarefa com resultado, multitarefa com valor. Enfim, tem várias confusões que a gente percebe na organização que vão gerando tensões organizacionais. E quando eu falo de tensão, às vezes a gente associa a uma coisa negativa, mas quando você vai ali para práticas de autogestão, holacracia, sociocracia, e se vincula à quinta disciplina do Peter Senge, ele vai falar de tensão criativa. Às vezes, uma tensão é tudo que uma organização precisa para gerar um movimento. Só que se a gente não cuida dessas tensões, ignora elas, né? Alguém tem uma tensão, ela é uma tensão criativa, mas eu finjo que não vi, aquilo pode gerar uma coisa pior. Então, agilidade é um jeito de cuidar das nossas tensões organizacionais, dar encaminhamento a isso e ser produtivo de um jeito mais saudável, que não tem a ver com correria e tem a ver com adaptação e esse foco em eficácia e não necessariamente em obsessão por eficiência. Muito legal. Você tocou num ponto em vários pontos, na verdade, que estão relacionados com assuntos que a gente tratou aqui no Hunt em outros webinários, então eu vou só mencionar para quem quiser se aprofundar mais, fazer o deep dive nisso. Nós temos alguns webinários sobre comunicação não violenta, tem também sobre o poder da fragilidade, da vulnerabilidade, né, de como você se coloca na história para conseguir gerar empatia e conseguir ter um ambiente de trabalho mais produtivo. E tem também um outro tema que é muito caro aqui, que a gente já falou em várias vezes, assim, você falou bem dessa história do custo da interrupção, que é assim, as pessoas às vezes é difícil imaginar assim, falar assim, o negócio foi desenvolvido para áreas técnicas, né? O pessoal lá é engenheiro e fica desenvolvendo código, e eu trabalho num ambiente criativo, etc. Isso aí provavelmente não se aplica muito para mim. Mas a verdade é que não é assim, né? Porque curiosamente o desenvolvimento de software é uma atividade extremamente criativa também, extremamente artesanal. E que demanda um foco muito grande, o mesmo foco que existe nas equipes criativas quando estão desenvolvendo conceitos.
né? E você colocar uma equipe, gerir uma equipe criativa como uma pastelaria, né, interrompendo as pessoas o tempo que um desenvolvedor tem, depois que você retira ele de alguma função que ele está fazendo, de algum problema que ele está resolvendo, ele vai resolver uma outra coisa, e ele volta, e ele precisa colocar a cabeça dele dentro daquela história, é o mesmo desafio e o mesmo problema que você tem em equipes criativas quando você tira o cara de um conceito, leva ele para matar alguma coisa e solta o cara de novo. Só para ele entrar naquela história de novo e conseguir chegar, isso gera uma perda de produtividade enorme. O cara demora tipo 20 minutos, 30 minutos para conseguir entrar de novo com a cabeça, com presença completa naquilo que ele está fazendo. E se você interrompe ele algumas vezes por dia e troca ele de trabalho algumas vezes por dia, você talvez tenha desperdiçado um terço do tempo de qualidade dessa pessoa. E no ágil você consegue ter uma boa capacidade de deixar a pessoa começar e terminar o que ela está fazendo, né? Eu acho que esse é um benefício bem interessante. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tem um princípio do ágil que a gente tocou aqui e que sempre me soa como um grande desafio, em especial em áreas de marketing, que é como é que você faz ciclos de entrega rápido, né? Como é que você faz entrega de valor contínua e envolve o cliente, né? Envolve o demandante dentro desse processo. Você tocou em determinado momento falando, às vezes uma dificuldade vem quase que do conjunto de expectativas, né, de que a outra pessoa também não sabe trabalhar dentro daquele ambiente, isso já fomos treinados para trabalhar, vamos dizer, dentro desse conceito de entrega final, trabalhar em cascata, grande planejamento, planejamento em cascata, entrega completa do produto, entre aspas, perfeito, que eventualmente está completamente obsoleto, etc. E aí você vai fazer esses ciclos mais curtos de entrega e vai trazer o demandante para dentro dessa história para validar a criação de valor. Como é que isso acontece na prática dentro de uma área de marketing? Alguns times ágeis têm sua própria equipe de pesquisa, né? UX, por exemplo, Research, enfim. E essa galera já está muito habituada a lidar e pegar feedback, falar com alguns clientes, né? Tem algumas empresas que até lançam produtos com essa característica de trazer o cliente. Por exemplo, o próprio Team Beta. Quem está no Team Beta já sabe que vai responder formulário, que vai participar de pesquisa, né? Volta e meio no Nubank, né? Quando ele era crédito, aí foi lançar a função débito e conta corrente. Eles sempre abrem uma página para quem é o early adopter, aquela pessoa que quer logo se cadastrar. E essa pessoa às vezes já está até de boa, assim, do tipo, tô aberta a dar feedback, já sei que vai dar algum bug, principalmente se é uma marca que eu simpatizo. Eu te perdoo, Nubank, porque os outros bancos são tão malvados comigo que eu prefiro me irritar com você, sabe assim? Umas coisas. E outras marcas vão conseguindo essa simpatia das pessoas. Então, eu acho que, na prática, uma aproximação real com o consumidor, com o cliente final, é que pode apoiar os times de marketing. Ter um time de pesquisa muito engajado o tempo todo, não só quando, vou lançar esse produto agora, vamos ver. Não. Se você não falou com o cliente um ano inteiro, aí do nada você quer meter um teste no ar, o cliente vai ficar irritado com você, vai falar que produto horrível, não sei o quê. Agora, se você se relaciona, tem inúmeros benefícios, está sempre conversando com ele, se você tem o seu grupo de controle, às vezes, para testar, né? Você não vai colocar no ar para o mundo inteiro e já colher feedback, tendo essa transparência com o consumidor. Olha, a gente quer fazer isso, mas a gente está em teste. Você quer participar desse teste com a gente? Você quer dar esse feedback? Dá algum benefício. Se você der, talvez você ganhe alguma coisa. Então, eu vejo algumas estratégias, né? E ter um time mais especializado nesse tipo de relação, né? Que não é só unilateral, tipo, eu falo com você quando eu preciso fazer uma pesquisa, mas eu me relaciono com você o tempo todo, eu estou atenta aos seus feedbacks orgânicos, independente das pesquisas. Eu acho que é aí que a gente vai aprendendo a lidar com o cliente. Não é só sobre, eu tenho um cliente agora vai ficar sentado o tempo todo do meu lado. Não é isso, mas é você ter essa relação. Talvez sim, às vezes, trazer clientes, né? A gente já fez, eu já participei desse tipo de coisa. Trazer 20 clientes para conhecer a empresa, fazer pesquisa em loco, sabe? No Gap Ninjas a gente já fez isso. Trazer os prestadores de serviço para a gente ver quem é esse povo, né? Mas tinha uma galera que ia a campo, que ia para a rua.
Então, é esse misto da gente se misturar e se colocar como humano, a humanização das marcas, que eu acho que aproxima e aí, naturalmente, melhora o nosso produto. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que falar com o cliente, porque o mundo está muito acelerado. Se a gente achar que vai ter ideias com voz da nossa cabeça e só vai lançar no mercado quando a gente acha que está perfeito, pode ter perdido o timing. Então, ir trocando com o cliente de maneira transparente é o jeito que eu mais vi isso funcionar na prática, tanto em times de tecnologia quanto em times de marketing, e usar as informações das áreas de atendimento das empresas. Gente, eu acho, tipo call center, a galera fica fazendo um bando de pesquisa de um monte de coisa que já está lá. Você vai lá no call center, só passar um dia lá que você já descobre todos os problemas que as pessoas querem, sabe? Eu acho muito subestimado o uso das informações que tem nas áreas de atendimento. Então, tanto para a área de tecnologia, quanto para a galera de marketing, fiquem atentos às áreas de atendimento. E, se você acha que, eu sou de marketing, eu não sou de tecnologia, eu quero avisar que toda empresa ou vai ser uma empresa de tecnologia. Então, fiquem atentos, porque é por isso que as metodologias ágeis estão fazendo sentido. Todas as empresas estão passando por esse processo e vão ser de tecnologia, querendo ou não. Então, traga seu cliente para perto de você antes que seja tarde demais, certo? Muito legal. Eu acho que tem esse ponto que você trouxe desse pacto. Eu acho que essa história começa, então, de certa forma, com um pacto, né? De que a gente vai deixar de querer fazer coisas perfeitas e vai começar a querer entregar valor mais rápido e aprender no processo, e talvez otimizar para o aprendizado, para que no final você consiga ter uma entrega de valor mais contundente, né? Para a empresa, para os clientes, etc. Mas me fala uma coisa, assim, agora eu estou imaginando, a maioria das pessoas, muitas das pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje, elas estão seguindo, de certa forma, a trilha que nós estamos propondo de aprendizagem em relação ao uso de métodos ágeis, a novas técnicas de gestão, a mudar as coisas, estão querendo sair do atrito e entrar na criação de valor. E quando você... O que você diria, então, para quem está começando a fazer essa jornada, e se tem alguma coisa que o cara pode tirar daqui e falar assim, putz, eu vou começar a fazer isso agora. Ótimo. A primeira coisa que eu falo, gente, não saia resolvendo um problema que você ainda não entendeu minimamente qual é a dele, tá? Eu não acho que existe causa raiz, né? O povo tem que falar, não, tem que achar a causa raiz, porque daí resolve. Não, uma organização, ela é fluida, ela se movimenta. Um problema nunca tem uma causa raiz só. Eu tenho essa preocupação da causa raiz, porque a causa raiz sempre fica sendo a liderança, né? Já reparou? Porque a liderança que é o problema. Se a liderança se resolvesse, eu falo que isso tem que cair por terra, né? A liderança pelo exemplo, ela não existe. Ela não existe. Ninguém é exemplo de nada. O que é exemplo para mim pode não ser exemplo para você. Então, cuidado com essa coisa de causa raiz, porque a causa raiz fica sempre sendo um ser humano, um cargo, um papel, e isso é muito perigoso. Dado que não tem causa raiz, mesmo assim, você pode buscar mapear as tensões organizacionais. Não, né, porque você vai sair usando metodologia ágil para resolver exatamente o quê? Então, seja metodologia ágil ou qualquer outro tipo de mudança ou proposta que você tem o desejo de fazer, veja se existe esse problema ou se só você acha que isso tem. Porque, de repente, é um incômodo seu, que não é de muita gente, e aí vai dar um pouquinho mais de trabalho em empresas tradicionais, principalmente. Porque em outros modelos de gestão, toda tensão é válida. Mas nos modelos mais hierárquicos, a tensão da maioria que é válida. Então, cuidado para você não querer resolver problemas que ninguém está vendo. De repente, você até tem sentido, mas você é muito vanguardista, entendeu? Muito futurista. E tem galera que não vai estar pronta. Então, tenta entender os problemas que as pessoas têm, que a organização tem. E aí, baseado nisso, você começa a cruzar com as ferramentas que você conhece, com os aprendizados que você tem. E sempre nessa mentalidade de experimentação, como eu já até antecipei, né? Não chegue para as pessoas, tipo, vai acontecer agora, tem que mudar, vocês são bobos, eu que sou esperto. Proponha, tenha essa humildade de propor e também de se manter curioso e curiosa às necessidades das pessoas. Um olhar curioso, né? Um olhar que não está assim, tem um certo e tem um errado. Tem vencedores e perdedores. Esse olhar curioso sobre a organização vai te ajudar a conseguir ouvir
e perceber, não, tem alguém precisando de uma coisa que eu sei. E aí você pode ofertar para aquela pessoa, entender se ela está no tempo dela ou não, ou se a organização está no tempo ou não, que pode não ser uma prioridade, enfim. E também perceber que não existe inovação sem erro. Eu vejo que muitas empresas querem inovar, a gente quer ser inovador, desde que vocês obedeçam aqui esses 10 mandamentos. Cara, tem uma frase que eu gosto muito que é: sem desobediência não haverá mudança. Tipo, as empresas que querem passar por algum tipo de transformação precisam se abrir para aqueles colaboradores desobedientes que estão questionando o que está acontecendo. Não é aquela desobediência para ficar tretando e arrumando confusão, né? Mas uma desobediência propositiva. A inovação requer desobediência, a inovação requer abertura para falha. Então, pode ser que você teste e que você erre. Isso não tem problema, desde que você perceba o aprendizado e melhore. Agilidade é sobre melhoria contínua, né? Olhar para o todo, ter uma visão sistêmica, mapear as tensões. A partir dessas tensões, propor experimentos. A partir desses experimentos, eu tenho bons resultados ou aprendo algo e evoluo para experimentos diferentes. Acho que essa fórmula é uma fórmula muito importante para a gente sair de alguns loopings culturais, né? Às vezes já reparou, às vezes eu fico, gente, toda empresa que eu vou, a gente está num looping. Todo mundo tem o mesmo problema. Como é que eu posso afirmar que todo mundo tem problema de comunicação? Todo mundo tem problema. Porque tem uns loopings culturais que a gente fica preso. E para sair desse looping, às vezes a gente tem que propor uma intervenção aqui para testar, para ver se a gente quebra o looping. Mas a gente tem que estar atento. Senão, a gente está querendo fazer o que a gente quer e não o que o sistema está querendo ou está precisando. Muito legal, Maia. Acho que esse ponto de resolver problemas que existem, né, e, portanto, entrar em contato com as pessoas que estão tendo dor no processo e entender o que está acontecendo, talvez seja a parte mais importante, né? Eu queria te agradecer, a gente já está no final do nosso tempo aqui, então, super obrigado pela sua presença e espero que a gente se cruze mais e volte a falar sobre o tema. Eu também quero agradecer, como eu falei, é sempre legal falar sobre isso, deixar mais repertório para as pessoas. Eu falo que muitas vezes a gente não dá soluções diferentes para as coisas, porque falta repertório. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu li naquele livro Utopia para Realistas, que fala que o fato de eu não conseguir pensar em soluções diferentes ou melhores para as coisas, não quer dizer que não existam outras soluções ou alternativas. No máximo, é um sinal da nossa falta de criatividade para propor coisa nova. Então, às vezes, a gente olha para o mundo e pensa, não tem outro jeito de fazer isso, é assim mesmo que a vida é, ou que a empresa é. Mas isso não é uma realidade. Então, é por isso que é importante a gente ampliar o nosso repertório, que com mais repertório, a gente pode combinar soluções e criar outras coisas diferentes daquilo que a gente acha que não está dando tanto resultado assim. Então, agilidade para mim é isso, é ampliar repertório para a gente propor soluções diferentes do que a gente tem utilizado. Não porque o que a gente fez até agora não funcione, a gente precisa honrar todo o passado, porque esse passado trouxe a gente até aqui, mas o mundo mudou demais e está mudando de uma maneira acelerada, a gente não pode mais ignorar, né? Antes já estava assim, e agora a gente teve que viver uma pandemia para perceber que as coisas não estão totalmente sob controle. E quem tiver essa mentalidade adaptativa, quem tiver essa mentalidade de olhar para o sistema, essa mentalidade ágil, vai ser quem vai conseguir responder e vai criar melhores soluções para a sua organização, para a sua vida e para a nossa sociedade. Obrigada mesmo. Super obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Esse foi mais um webinar do Hanhanit. Se você gostou, nos siga nas redes sociais, compartilhe e até a próxima.